Meu Deus, não fazem isso. Manuel José, o seu ponto prévio, mas antes, eu sei que não gosta de comentar alguns aspectos que marcam a nossa profissão, mas hoje queria desafiá-lo a comentar um assunto que eu acho bastante grave e acaba por beliscar a integridade e viola o princípio da ética. Tem que ver com a notícia que foi colocada na praça pública nos últimos 2 dias, em que supostamente o jornalista Mariano Brás teria sido sequestrado quando estava a negociar $100 mil para não publicar uma matéria que tem a ver com a Sonangol. E aqui há questões que se levantam. Essa prática dos jornalistas negociarem matérias para não serem publicadas, essa questão dos governantes pagarem os jornalistas para não publicarem, essa questão, como é que se permite, que matéria é essa que leva a Sonangol a prometer dar $100 mil a um jornalista? Bom, mas lá está, o problema é exatamente esse. Nós só temos acesso a essas informações por via das redes sociais. Nós não vemos os órgãos tradicionais a aprofundarem esse aspecto. E agora estou a ver nas próprias redes sociais a dizer que essas notícias são falsas. Tem lá o fake, agora não se sabe. E aqui como se prende arbitrariamente. Então a pessoa também fica com reservas de falar numa coisa se é, não é. A ser então, verdade, a ser verdade. Se prende. Sim, não, mas a questão é que tudo isso foi feito na porta de cavalo, ou seja, me parece que não houve apresentação de nenhuma queixa e aqui estamos a ser verdade e aqui olho para 3 instituições que poderiam intervir nisso. O próprio Ministério Público deveria investigar essa denúncia porque estamos aqui num ato criminoso, entre aspas, que pode se configurar num crime, e também a Comissão da Carteira e Ética e a própria entidade reguladora da comunicação social e o próprio Ministério que estão em silêncio quando sabemos que essas denúncias não são de agora, de jornalistas que já tivemos até histórias de jornalistas que foram apanhados em flagrante delito a receberem dinheiro, que estavam a negociar para não publicar uma ou outra matéria. Sim, mas eu me reservo exatamente aquilo que eu disse, a reserva da veracidade ou não da informação, mas eu ia na mesma linha, ia aproveitar, sim, um minuto, mas na mesma linha eu queria falar do direito, ainda bem que temos aqui os caros juristas no programa, e era a propósito do minuto do José Gama, que tem a ver com Osvaldo Caolo. Vão dizer que terão combinado. Não. Porque eu pergunto assim, para que serve o direito, afinal? Nós vemos algo escrito, dizem que são normas e tal, mas a prática nos leva sempre em direção contrária. Osvaldo Caolo vai a caminho quase de 2 meses. Dizem que não é prisão, é detenção. Não é? Por que é que um indivíduo que é detido e acusado por um determinado crime, não é? Fica detido tanto tempo, não é? Sem que haja os procedimentos, enfim, que a lei demanda? Não é? Quando nós vemos outros casos, em que acontece hoje e amanhã está lá o processo a andar, a tramitar, enfim. Mas Osvaldo Caolo foi detido. E um crime que não é assim. Quer dizer, o crime que estão a imputar é crime de opinião. Ele falou, ele não matou ninguém, não roubou ninguém. Não é? Ele falou, é aquilo que ele sente, é a opinião do Osvaldo Caolo. Então, se há. E eu acho que esse tipo de crime que está a ser imputado ao Caolo não demanda, assim, não requer assim tanta investigação. Não é? Para demorar tanto tempo. Se é um crime dentro da perspectiva, se a perspectiva é política, a interpretação também tem de ser política. Aí é pior, então. Então o que é que a política tem a ver com o direito? O que é o direito? Não se cruzam? Direito, segundo aqui os escritos, serve para regular a convivência em sociedade, estabelecendo regras e normas que definem direitos e deveres para todos, onde a sua função principal
é garantir a ordem, a segurança, a justiça e a harmonia entre os indivíduos. Portanto, será que o Osvaldo Caolo, o que ele está a ser acusado, quer dizer, submete assim tanta ameaça para essa nação? Para ficar ali detido, sem era nem beira, não pode receber ninguém, dizem que eles nem se alimentar em condições, né? Se há essa acusação, né, que é delito de opinião, ele falou aquilo que ele sente, se acham que é crime, levam-lhe e julguem o indivíduo. Mas há procedimentos, Manuel José. Mas esse procedimento tem que levar tanto tempo assim. Então, eu creio que na prática o indivíduo está preso. Ele está preso, não está detido. Não é? Por que demora tanto tempo assim? Acho que pode-se chegar à conclusão que ele Porque ali se viola também o próprio direito do cidadão que está ali. Não é? Criou-se vários tribunais, agora os tribunais como é que chamam aquilo? Da relação. Da relação, enfim. Temos provedoria de justiça, enfim. Esses órgãos, o que é que fazem então no país? Fazem o quê? Não é? Se me falam que é crime, quer dizer, questão política, é pior ainda. Então a política é para cortar direitos dos cidadãos. Quer dizer, eu estou indignado com essa questão do Osvaldo Caolo. Vão lá, levem o julgamento, então levem o tribunal. O que é que falta, afinal, aí? Falta a investigação? Está no segredo dos deuses? Mas há procedimentos. Sim, esse procedimento quer dizer quê? Quando houve aquela invasão lá das lojas e tal, quando os miúdos foram roubar massa e frango... Acho que o crime do Osvaldo Caolo não se configura em julgamento sumário, me parece. Não sou experimentado em direito, aqui estarão dois juristas ou três juristas. O que é que diz a lei em relação à detenção? Quanto tempo o indivíduo tem que ficar detido? Osvaldo Caolo, como foi mencionado por Zé Gama, vem do famoso processo dos 15 mais 2. E de lá para cá, 2015 para cá, Osvaldo Caolo praticamente hoje está preso 2 vezes. Porque desde 2015, que saiu daquele processo, que o regime angolano não deixa o Osvaldo Caolo fazer absolutamente nada. Não pode trabalhar. Inclusive, foi retirado de uma escola de inglês privada. Não tiraram o Osvaldo, mas fecharam a escola. Porque o Osvaldo Caolo estava naquela escola de inglês. Não é? O Osvaldo não faz absolutamente nada. Foi licenciado nas Forças Armadas antes do período da idade. O Osvaldo Caolo ainda nem tinha 40 anos de idade, mas foi licenciado. E o Osvaldo Caolo não consegue fazer nada, não consegue trabalhar. Isso não é o preço do posicionamento político que ele próprio assume? Sim, é como militar, ele sabe que não deve ter posicionamento político. Né? A licenciamento melhor, a reforma de modo antecipado foi uma medida até branda, porque senão teria sido expulso. Como militar, o Osvaldo Caolo estava ciente que tinha algumas limitações do ponto de vista do exercício de alguma cidadania. Mas olha que ele contraria isso, e ele explicava muito bem. Nós estamos perante um indivíduo que é professor universitário. Seja como for. Ele refuta isso aí, ele explicou bem, pelo mínimo que eu conheço, que essa coisa que levam a público de que o militar tem certas limitações, não é bem assim, não é taxativo. Tem sim limitações. Não é? Porque há ressalvas ali, e o próprio Osvaldo Caolo explica bem isso, que há ressalva na lei, no próprio regulamento dos militares, de que desde que esteja fardado. Porque ele civil é também um cidadão. Ele não pode ser tratado como um militar. Desculpa, só para ter sempre um esclarecimento. Polícias e militares, eles não perdem o estatuto em conformidade com o que vestem. O militar é sempre militar e atrelado aos seus deveres como militar, mesmo civil. E o mesmo acontece com a polícia. Mesmo estando despido da farda, estando de folga, estando em alguma recreação, ele continua vinculado aos deveres da disciplina castrense. Sim, não tem direito. Não estamos a falar. Se ele tiver civil, não tem direito. Nós não estamos a falar não, que há abstenção de direitos, mas estou a falar em relação aos seus deveres castrenses. É indiferente de estar fardado ou estar civil. Não. Depende do que ou está a recriar. Agora, repara, se ele cometer algum crime fardado, aí nós podemos ter várias conotações em relação ao crime que ele comete fardado. Se vai ser julgado no fórum comum,
como um cidadão que cometeu um delito comum, ou se vai ser julgado como um militar em virtude de estar fardado. Isso pode alterar. Mas agora, em relação aos seus deveres castrenses, é indiferente. Ele é militar o tempo todo. Assim como polícia, é polícia o tempo todo. Sim, mas ele também tem direito, doutor. Sei, mas em relação a manifestações políticas, existem vedações para os membros da comunidade castrense. Eles não têm uma liberdade plena enquanto cidadãos. Eles têm limitações que decorrem da qualidade deles. Está feita a explicação. Tanto é que militares e polícias não têm sindicatos. Mas votam, por exemplo. Sim. Mas é uma questão de lei e não vamos discutir aqui. Ele vota, mas não veste uma camisola política. Mas vota. Princípio. Por quê? Porque é um direito. Claro. Ele assiste. Mas não tem sindicato, não tem sindicato, não tem manifestações político-partidárias, em princípio. Sim, mas ele pode integrar uma manifestação. Está vedado desde que esteja isso. civil. Não tem. Pelo que eu li, é isso. Sim, mas não. Também não podemos também enganar aqui as pessoas. Não, a intenção é ele essa. pode sim, qualquer militar, desde que o Código Manuel José, ele pode sim, senhora. Este é o tema principal. É uma coisa pequenina, fácil de se ler. Lê-se aquilo numa sentada. Uma sentada, não tem muita coisa facilmente se pode compreender. Facilmente se pode compreender. Sim, mas ele tem direitos mesmo, não vale a pena enganar aqui as pessoas. Ele tem direitos. Enquanto civil, ele tem direitos. Não, mas aqui Não vale a pena não é civil. Manuel José, a questão que se coloca aqui é que ele não deixa de ter direito. Tem aqui obrigações como militar. Sim, como qualquer um. Não, qualquer um não. Você não é militar, você não tem obrigações militares. Tem obrigações e tem direitos. Não, mas enquanto civil, se o Manuel José for militar, tem outras obrigações. Horácio, o militar, desde que esteja civil, ele tem direitos, os mesmos direitos que o outro cidadão civil tem. Mas esse não é o tema principal. Doutor, não há nada como estamos aqui. Pode ir ver, tragam cá. Quem tiver o contrário, traga-me cá o artigo que diz que o militar, se tiver civil, não tem direitos. Não, os direitos são os mesmos. Ninguém disse isso. Nós estamos a falar em relação às vedações, as limitações que se podem no âmbito dos seus deveres castrenses. Não, isso é uma coisa, assim, essa coisa de ir buscar terminologias para confundir. Não, quando eu digo castrense, é para englobar todo o sistema. Eu estou a falar todo o sistema de defesa e segurança. Sim. Daí eu digo castrense. Quando eles estão civil, ele de civil tem os mesmos direitos que assista qualquer cidadão. Ok, muito obrigado. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,